Estamos de volta para mais um auxílio bíblico para a escola dominical. Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, cujo tema é Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que a paz do Senhor Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Venha comigo. No versículo 20 de Lucas capítulo 17, vamos encontrar Jesus sendo interrogado pelos fariseus concernente ao reino. Diz assim a palavra: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O termo grego basileia é traduzido como realeza, isto é, tanto no sentido abstrato como concreto, quer dizer governo, e no sentido literal ou figurado, um reino. Quando falamos de reino, falamos de domínio, de exercício do poder real, isto é, um povo em um território sob domínio real. Aqui nesse texto, Jesus fala do reino espiritual. Atos capítulo 1, versículo de número 5 ou 6, nós vamos encontrar também os discípulos questionando a Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? É interessante entendermos que quando nós encontramos o termo reino na Bíblia, ele é usado de diferentes maneiras. Nós podemos encontrar na Bíblia pelo menos 7 maneiras diferentes em relação ao termo reino. O primeiro, falamos dos reinos gentios. O segundo, falamos dos reinos de Israel e de Judá. O terceiro, falamos do reino de Satanás. Quarto, falamos do reino universal de Deus. Quinto, falamos do reino espiritual. Sexto, falamos do reino milenar de Davi. E sétimo, falamos da forma misteriosa do reino. Quanto ao reino espiritual, aqui está no capítulo 17, verso 20, está relacionado ao reino universal de Deus. Como é composto esse reino? Esse reino, ele é composto pelos eleitos de todas as eras que experimentaram um novo nascimento pelo poder do Espírito Santo em sua vida. É claríssimo pela palavra do Senhor que não se pode entrar nesse reino senão pelo novo nascimento. João capítulo 3, versículos 3 a 5. Quanto ao reino milenar, é apresentado como um reino literal e terreno, sobre o qual Cristo governa no trono de Davi, em cumprimento à aliança davídica, contida nos textos de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 a 17, também Mateus, capítulo 1, versículo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 32. Esse reino, ele é o assunto da profecia do Antigo Testamento. Esse reino foi proclamado como próximo pelo Senhor Jesus no primeiro advento de Cristo. Mateus capítulo 3, verso 2, capítulo 4, verso 17 e também capítulo 10, versículos 5 a 7. Porém, esse reino tido como próximo,
ele foi rejeitado pelo seu povo Israel e também foi adiado. Mateus capítulo 23, dos versículos 37 a 39. Mas esse reino será novamente anunciado a Israel no período tribulacional. Será recebido pelo seu povo Israel e estabelecido no segundo advento de Cristo, conforme nos diz a palavra do Senhor. Então, o reinado de Cristo, ele é descrito como uma era de ouro, na qual a verdadeira justiça será estabelecida e com ela a teocracia será estabelecida, gerando com isso a paz, a bem-aventurança. Antes da manifestação visível do seu reino, visível do reino de Cristo e da sua expansão, até os reinos material e natural da terra, ele existirá espiritualmente no coração dos homens, e é desta forma que ele era compreendido por vários personagens bíblicos, como Zacarias, em Lucas capítulo 1, verso 67, por Simeão, em Lucas 2:25, por Ana, em Lucas 2:36, por José, em Lucas 23, versículos 50 e 51. Este reino espiritual é deste reino que Jesus está falando em Lucas capítulo 17, versículo de número 20. É de grande importância para que entendamos o conceito de reino nas Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus, concernente à sua vinda, ele usa dois exemplos que estão registrados no Antigo Testamento. Assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Ló. Quando lemos esse texto, assim como foi nos dias de Ló ou de Noé, tem o propósito de mostrar que a maioria dos homens será apanhado de surpresa pelos acontecimentos do fim desta dispensação, e que se pode fazer com isso uma comparação com os tempos de Noé. Jesus usa esse simbolismo nesse debate que ele está tendo com os fariseus no capítulo 17 de Lucas. Pois lemos que no tempo de Noé, antes daquele grande cataclisma do dilúvio, foi anunciada a advertência com tempo suficiente. Ou seja, os homens daquela época, eles não encontraram tempo para ouvir, para dar ouvidos aos avisos sobre o juízo. Jesus disse assim: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Me chamou a atenção que a palavra comiam se deriva do verbo grego que significa mastigar verduras ou frutos crus, como castanhas ou amêndoas, mas que se tornou o termo geral que indicava o ato de comer. Essa palavra é frequentemente usada para indicar os hábitos alimentares dos animais. Por isso mesmo, é provável que aqui tenhamos uma indicação de glutonaria, e não meramente que aquela geração continuará em sua ocupação ordinária e diária da maneira regular, sem qualquer pensamento sobre o real ou a real possibilidade de um desastre iminente. Eles haviam sido advertidos
mas realmente não consideravam que tal profecia tivesse reais possibilidades de cumprimento. Eles ouviram Noé falando de que viria o dilúvio, mas eles não compreendiam. Eles continuaram vivendo as suas vidas normais e, como o texto mostra, vamos encontrar a grande indiferença contra os avisos divinos, tanto nos tempos de Noé como nos tempos de Ló. Nos tempos de Ló, o evangelista Lucas, ele nos fala de uma forma direta, de uma forma que não nos deixa dúvida em relação a isso, porque Jesus diz assim: mas no dia em que Ló, versículo de 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Possa ser também que as palavras casavam e davam-se em casamento, logicamente, que é uma ordem natural da formação de uma família, casar e se dar ao casamento, mas também pode indicar, nos dias atuais, a licenciosidade sexual, abuso do sexo. Nos dias atuais nunca vimos tamanha frequência de abuso nesse sentido. Mas isto nos serve de advertência para que estejamos alertas, para que estejamos atentos para a volta do Senhor Jesus Cristo, porque isto certamente é um alerta para toda a igreja do Senhor Jesus em relação à sua vinda. Como a sua vinda ela será repentina, a igreja de Jesus ela deve estar preparada. Marcos capítulo 13, os versículos 32 e 33, ele disse da mesma forma: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aqui nesse texto, Jesus usa pelo menos 3 verbos, de forma bem enfática, quanto à maneira de esperar a sua volta inesperada. Primeiro, olhai. Olhar quer dizer que o crente deve estar atento ao que se passa, ao que acontece ao seu redor, em termos de acontecimentos, de eventos, de comportamento humano e práticas que estão ocorrendo ao seu redor. Esteja atento. Jesus usa outro verbo, vigiar. Vigiai. Quer dizer, esteja alerta, não apenas olhando os acontecimentos, mas em atitude de quem está percebendo o que acontece, o que se passa. Tá? O terceiro verbo que Jesus usa é orai. Ora, irmão, sem dúvida alguma, a oração é uma prática que o cristão que serve a Deus, que é sincero, que é leal, nunca deve deixar de lado. A oração, falar com Deus, se comunicar com Deus. Sem oração é impossível estar preparado para a vinda de Jesus. É impossível. Não tem como. Então estejamos atentos. Estejamos atentos. Sabemos que nos últimos tempos está havendo um esfriamento muito grande em relação à oração. A igreja, nós percebemos que a igreja não tem mais este comprometimento de orar, de falar com Deus. Temos que aplicar um intensivo despertamento em relação a isso, para que o povo possa
se voltar para Deus e buscar a Deus em oração. Mas cada cristão em particular deve ter este comprometimento com o Senhor. Olhai, vigiai e orai, porque não sabemos o dia da sua vinda. Hoje é o tempo de fixar nossos corações em Cristo e nos tesouros eternos. Corremos um alto risco se esperarmos até a última hora. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.